Olá, daqui a pouquinho nós vamos ter a entrevista com o jornalista Marcelo Favalli e logo em seguida nós vamos ter uma live batendo um papo sobre política internacional e o rumo da política após Estados Unidos e a vitória de Trump. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à palestra de apresentação do curso MBA Marketing Político e Campanhas Eleitorais da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Eu sou Luiz Alberto de Farias, eu idealizei e vou coordenar esse curso. Nós hoje vamos ter um momento bastante especial com a palestra de lançamento das eleições americanas aos impactos mundiais com uma pessoa muito especial, o jornalista Marcelo Favalli. Marcelo, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite, prazer é todo meu, Luiz. Antes de apresentar o nosso querido especialista em jornalismo internacional, em política internacional, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o nosso curso. Nosso curso, ele é um curso EAD, mas ele tem uma flexibilidade especial porque ele pode ser assistido a qualquer momento. É um curso síncrono, ou seja, ao vivo, pode ter interação com os professores, mas caso você perca uma aula, caso você não possa assisti-la, você vai poder posteriormente ter acesso a todo o conteúdo, porque nós temos professores atuantes no mercado, professores especialistas nas mais diversas áreas, e com esse curso você vai fundamentalmente conseguir ter um panorama geral de como funciona o marketing político no Brasil e em todo o mundo. Mesmo que você não seja de comunicação, mesmo que você não seja originalmente de política, você vai ter plenas condições de ter acesso às informações e à formação específica de um profissional de marketing. Nós temos um portal do aluno, nós temos acesso antecipado a conteúdos exclusivos e o mais importante, você vai ter certificação da Universidade de São Paulo, a mais importante universidade da América Latina. Com isso, nós temos agora a satisfação de apresentar um dos grandes especialistas, um dos maiores jornalistas em conexões internacionais, em marketing político e especialmente na política internacional e também na brasileira. Marcelo Favalli é âncora e editor-chefe do Conexão CNBC, programa que apresenta o cenário do noticiário internacional no recém-inaugurado canal Times Brasil CNBC. Marcelo Favalli teve passagem pela Jovem Pan, onde também encabeçou a cobertura internacional da emissora e foi correspondente em Nova York pela CNN Brasil e repórter na América Latina para a emissora japonesa NHK. Favalli ainda é mestre em Relações Internacionais e professor universitário em curso de pós-graduação. E o mais importante, vai ser professor no nosso MBA em Marketing Político e Campanhas Eleitorais. Marcelo, quando nós falamos então de política internacional, a gente começa exatamente com essa pergunta. Depois das eleições americanas, qual vai ser o impacto para o Brasil e para o mundo dos efeitos Trump 2? Luiz, obrigado pelo convite, não só obrigado por esse convite aqui para a gente bater esse papo, mas pelo convite para eu ser docente nesse curso aí, muito bacana. E essa é a chamada pergunta de $1 milhão. Vou remontar aqui a um termo Jeopardy, né, que é um programa de respostas, perguntas e respostas dos Estados Unidos, e que originou o termo, né, que a última resposta, quem acertasse receberia o mítico prêmio de $1 milhão. Por que eu estou falando isso, Luiz? Porque ninguém sabe, né? Não é que eu queira gerar uma dúvida. Eu recentemente estive com a alta cúpula do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Eu falei com outros colegas, também analistas, jornalistas de outros veículos, com a mesma pergunta. O que a gente pode esperar de 2025 num panorama? América do Norte, Américas, Europa, mundo, geopolítica planetária a partir de 2025, mais precisamente a partir do dia 20 de janeiro, quando toma posse Donald Trump. A resposta, Luiz, é sempre a mesma. É uma incógnita. A gente ainda não sabe. Porque o Donald Trump, ele está deixando uma marca indelével no século XXI, isso é inegável, acho que todo mundo tem um juízo de valor a respeito de Donald Trump, positiva ou negativamente, mas o fato é que ele deixou uma marca na nossa história contemporânea. E a imprevisibilidade faz muito parte da característica dele. Os dados concretos que nós temos é o seguinte: Make America Great Again e America First.
É claro que vai ser uma política muito introspectiva, muito voltada das fronteiras americanas para dentro, valorizando o que o Trump diz aí, a classe média americana, construir a vida dos americanos melhor. É óbvio que ele olha para uma linha ali da classe média baixa, que está sofrendo com más remunerações. Quem olhar para os índices econômicos dos Estados Unidos vai perceber altos índices de empregabilidade, ou seja, o desemprego está muito baixo. De fato, isso é um fenômeno que começou na administração Obama, ganhou o impulso na primeira administração Trump, deu uma rateada agora com Joe Biden, principalmente pós-pandemia, e volta a cair o nível de desemprego agora nessa transição Biden-Trump. Só que o americano está sendo cada vez mais mal remunerado. E o American Dream, que é apoiado em 3 alicerces, o sonho do americano em comprar uma casa, daquela que a gente vê em filmes, em séries. Ele com mora aquele gramado. Exatamente, tem o lawn na frente, o porch, né, que ele põe aquela cadeira na entrada da porta principal, a garagem que dá acesso a 2 carros, preferencialmente uma Ford F-250, uma caminhonete parruda. Então esse é o sonho americano número 1, comprar uma casa. Sonho americano número 2, manter o leasing do carro dos sonhos. E o sonho americano número 3, que é ter os filhos em idade do college, aqui da universidade, mandar os filhos numa universidade de ponta. Harvard, Yale, Columbia, Caltech, MIT. Custa muito caro para a família de classe média baixa americana. Então a gente vê isso nos filmes, nas séries. Nasce uma criança nos Estados Unidos, a criança é pequena, aí tem a poupança da família para a universidade americana. Isso é a composição do American Dream. Uma casa confortável, um carrão que pode ser trocado a cada 2 anos e os filhos na universidade. Ganhando pouco, o americano médio não está conseguindo ou tem baixa perspectiva de realizar esse sonho. Então, o Donald Trump vai mexer nesse imaginário, conseguiu massivamente os votos da classe média e classe média baixa. Eu estou falando da classe operária. Não à toa, o Joe Biden, quando vai fazer a campanha, vai muito aos sindicatos, vai inclusive participar de piquetes de greve de operários da indústria automobilística. Em 240 anos de história de alternância de presidentes na Casa Branca, isso nunca aconteceu. Um presidente colocar o bonezinho da classe operária, um bonezinho do sindicato, pegar um microfone e falar: eu estou com vocês, trabalhadores, eu sou como vocês. Não, senhor presidente, o senhor não é como os operários. Mas o Joe Biden assumiu este discurso que era justamente para pegar nos corações e no bolso da classe operária. Algo que o Trump fez muito bem, mais eficientemente, por isso que ele ganhou a eleição, não só naquela confusa contagem dos delegados, mas também no voto popular. Deixa eu voltar um pouco aqui no tempo. Nas análises, Luiz, pré-eleição, se acreditava que o Donald Trump poderia ganhar no número de delegados, mas perder no voto popular, porque a classe média baixa é um pouco mais alinhada com as promessas dos democratas. Não foi. Nos 45 do segundo tempo, no finalzinho ali da campanha, você tinha uma margem de indecisos e essa margem de indecisos se inclinou fortemente para a campanha republicana. Então, por enquanto, estamos nesse discurso. Então, voltando para a tua pergunta, o que vai ser de 2025? Então, essa valorização da América como um todo, né? E sobretaxações. Fechar as portas. Essa é uma pergunta que eu quero te fazer, Marcelo. Quando ele oferece esse jogo, nós conversávamos anteriormente, jogar para a torcida, ou seja, ele está mostrando os dentes para fora, né? Uma superproteção, mas isso potencialmente gera riscos econômicos para os próprios Estados Unidos. Como é que ele vai equilibrar essa vociferação que ele tem feito, ou seja, ele tem ameaçado esses grandes players econômicos internacionais com sobretaxações que chegam a 100% e, ao mesmo tempo, isso vai reverberar
e potencialmente negativamente nos Estados Unidos, né? Então essa ideia do protecionismo parece muito bonita, né, para quem quer ser bastante nacionalista, mas ela tem um impacto econômico muito forte. Como é que você entende essa comunicação do ponto de vista de marketing político, de campanhas pós-eleitorais do Donald Trump? Luiz, precisa a sua expressão, jogar para a torcida. Ele não tomou posse ainda. Quem é o presidente Donald Trump até o dia 20 de janeiro, por volta das 10 horas da manhã, quando tem o ato de juramento e depois a assinatura de ata de posse. Até aquele minuto do dia 20 de janeiro, ele é presidente eleito. Qual é a função administrativa do Donald Trump até lá? Nenhuma. Então ele se mantém no discurso para deixar a moral dele lá em cima. Como se ainda fosse um candidato. Exatamente. E é neste momento que ele ainda está muito pegado ao proselitismo. Depois ele vai ter que abraçar o pragmatismo, porque a bigorna da realidade, o peso dos fatos reais, cai no colo de todo mundo. Eu cubro eleições, Luiz, há muito tempo, seja no Brasil, seja fora. Tenho esse olhar mais apurado porque a minha formação, tanto acadêmica quanto de profissional, é do jornalismo internacional. Depois eu fui estudar relações internacionais, então o meu olhar é um pouco mais apurado para fora. Eu cubro eleições, seja no Brasil e no resto do mundo, há mais de 2 décadas. E eu percebi o seguinte, não interessa onde estejamos, existe uma trinca. A persona, que é dividido em 2 personagens. A persona, aquela que a gente vê antes da posse, é o personagem candidato. Depois da posse, passa a ser o personagem político eleito para aquele cargo escolhido pela população. E às vezes, eles caminham diametralmente em direções opostas. Daí, o Donald Trump vai ter de escolher entre o discurso sobre taxação da China em 60%. Só vou fazer um parênteses rápido para deixar todo mundo na mesma página. A relação comercial de Estados Unidos e China é a maior da história da humanidade. Não há registros históricos de uma relação bilateral entre 2 países que anualmente chega na casa do $1 trilhão, contando o que é exportado e importado. A China se tornou, na nossa história contemporânea, e mais principalmente depois dos anos 2000, um pilar de sustentação de produtos manufaturados. A China está mudando esse perfil, vai ser um país de alto valor agregado, de desenvolvimento tecnológico e de desenvolvimento científico. Mas aí a gente deixa para outro caminho. Por enquanto, a China é fundamental para entregar produtos manufaturados e tem o seu principal cliente, os Estados Unidos. Eu não sei se o Donald Trump, ao falar que vai sobretaxar produtos chineses, combinou com a Apple que o chip que vai no coração de todo produto da Apple, que é um produto de alto valor agregado, é uma marca que representa a tecnologia dos Estados Unidos e está no coração e mente dos americanos, que vai ficar muito mais caro. Eu estou falando de um exemplo que se multiplica aos milhões. No macro, olhando para todos os Estados Unidos, Luiz, isso vai gerar inflação. Não é uma teoria, já existem projeções. E aqui eu vou citar uma muito sólida, da Peterson Institute. É um instituto, é um think tank que olha a economia americana. Eles não são ligados nem aos democratas nem aos republicanos. Não é um discurso político. A Peterson Institute tinha feito uma primeira projeção de que, se aplicadas as sobretaxações que o Trump tinha falado, primeiramente de 60% sobre a China e de 15% a 20% no resto do mundo, isso geraria uma inflação de $1.800. A vida média da classe média americana e da classe média baixa, principalmente, ficaria $1.800 mais cara por cada família americana. Com os novos discursos a respeito, vou sobretaxar a China, os BRICS em 100% e os meus vizinhos de cima e de baixo, Canadá e México, em 25%, e falar de BRICS, México e China, foi uma coisa recente dos últimos 20 dias, a Peterson Institute refez os cálculos e acha que a vida média da classe média americana vai ficar $2.600 ou $2.800 mais cara ao longo de um ano. Isso é bastante coisa, é um impacto muito pesado no bolso da família de classe média americana.
Isso tem um nome, simplificando, inflação. E quando surge inflação, o Banco Central, no caso dos Estados Unidos, o Federal Reserve, aplica uma vacina chamada alta taxa de juros. Nós, aqui do Brasil, Luiz, e nós que temos cabelos brancos aqui no Brasil, lembramos o que era uma taxa inflacionária nos anos 80 e no comecinho dos anos 90, até a mudança de política monetária para o plano real. Então nós tínhamos picos de inflação, para quem é mais jovem e está nos ouvindo, acreditem, no final ali do cruzeiro, quando muda para o plano real, nosso pico de inflação anual chegou a 2.750%. Isso para os Estados Unidos está anos-luz da realidade deles, isso tem a menor ideia. Então, quando se fala em inflação, não se arrepia tanto o braço do americano, porque ele não tem esse passado como nós temos. Mas o americano não pode ouvir a palavra alta na taxa de juros. E aí eu volto para o primeiro parágrafo aqui da minha resposta. Porque com alta taxa de juros, ele não compra a casa que ele quer, ele não manda os filhos para a universidade quando crescerem e ele não troca de carro a cada 2 anos e não realiza o sonho de ter um carrão, uma caminhonetona. Fere no coração e bolso da mesma classe que elegeu o Donald Trump. Tá aí a tua resposta. É uma escola Jeopardy, uma escolha Jeopardy, a pergunta de $1 milhão. Será que ele vai fazer isso? Luiz, se eu sei isso, o Donald Trump também sabe que ele vai gerar inflação e vai gerar um movimento de alta taxa de juros. E ele vai ser execrado por essa classe que o elegeu. E daqui 2 anos vai ser a metade do mandato de Donald Trump. Tem o chamado midterm election, as eleições de meio de mandato do presidente, quando existe uma renovação do Congresso. Se o presidente está mal avaliado, quem leva, não vou dizer a culpa, mas quem leva o desdobramento é o partido. E aí o eleitor tende a dar mais força para a oposição. Para encerrar essa resposta é o seguinte, e o Donald Trump vai chegar no segundo mandato dele no chamado perfect storm, a tempestade perfeita. E não é pejorativo isso não. Os republicanos estão na Casa Branca, são maioria na Câmara Alta do Congresso, o Senado, na Câmara Baixa, a Câmara dos Representantes, ou como eles chamam lá, House of Representatives, a Câmara dos Deputados, e mais da metade dos 50 estados americanos serão governados por governadores republicanos. Então, existe uma administração majoritária do Partido Republicano. Só que, Luiz, se ele for mal avaliado daqui 2 anos, esse eixo muda. O Congresso pode ser democrata e aí a vida dele para aprovar esses projetos polêmicos vai ficar muito, muito, muito mais difícil. Excelente, Marcelo. Excelente panorama. Aproveita, inclusive, para dizer que uma das coisas que nós temos aqui no nosso curso é a formação também em think tanks. Então, nós temos uma disciplina especificamente para falar sobre think tanks dentro dos nossos blocos de formação. E aí, pegando esse gancho, Marcelo, olhando para esse cenário, para essa possível tempestade perfeita, que pode virar uma tempestade absolutamente imperfeita nesse meio turno, quando vão acontecer novas eleições, a gente também tem um olhar sobre o futuro do partido, né? Então, bom, primeiro que normalmente os presidentes norte-americanos, salvo raríssimas exceções, se reelegem. O Trump foi uma dessas exceções. E se ele não se reelege, ele tem um potencial, já que ele não pode se conduzir novamente, é o segundo mandato, de fazer um substituto. Hoje ele tem uma espécie assim de sósia rejuvenescida dele, que é o J.D. Vance, como vice-presidente. Olhando para esse futuro, olhando para essa perspectiva, como é que você pensa o Trump do ponto de vista de campanhas eleitorais futuras? Porque o marketing político pressupõe também que você esteja numa campanha eleitoral permanente, né? Quando você define juros, quando você define o seu ministério, o seu secretariado, quando você define as suas políticas, também é pensando dali a 2 ou a 4 anos. Daria a 2 anos para as eleições de meio de turno e daria a 4 anos as próximas eleições. Como é que você enxerga esse olhar norte-americano para um futuro para daqui a 4 anos, seja um J.D. Vance ou, eventualmente, outros candidatos, outros potenciais políticos que possam aparecer do lado democrata? Luiz, a administração do Donald Trump, ela vai ser imprevisível, mas uma coisa que eu tenho certeza é que de tédio nós não vamos morrer. Para nós, jornalistas, pesquisadores, historiadores, teremos material para uma eternidade de algo que é algo
absolutamente marcante, né? Eu estou sendo um pouco repetitivo aqui, dizendo que ele vai deixar uma marca indelével na história, mas a administração Trump, a maneira como ele chega na presidência no primeiro mandato, agora no segundo mandato, não tem precedentes na história política dos Estados Unidos. E olha que a alternância de presidentes nos Estados Unidos baliza o resto do mundo ocidental, junto com a política dos britânicos, existe há quase 2 séculos e meio, estou falando de 240 anos. A gente tem aí um ponto fora da curva. Agora, de fato, a gente tem que entender o seguinte, Luiz, o Trump não é um político de carreira. Quando ele toma posse pela primeira vez, em janeiro de 2017, ele entra para a história dos Estados Unidos como o primeiro presidente em mais de 2 séculos que nunca havia tido nenhuma relação com a máquina pública americana. Ele nunca tinha sido deputado, prefeito, senador, governador, carteiro. Ele é um outsider de verdade na política. 100%. Ele nunca foi das Forças Armadas, das Forças Policiais, ele não foi nem bibliotecário da biblioteca pública de alguma cidade dos Estados Unidos. Ou seja, ele nunca teve nenhum passado de uma ligação estatal. Ele entra como um total e completo outsider. Isso nunca tinha acontecido até então na história dos Estados Unidos. Raramente a gente viu uma repetição de chapas de alguém que não é reeleito e depois tenta um novo. Não é inédito, mas isso também é raro nesses 240 anos de alternância de presidência do poder. Agora, o fato, que é outra exceção do Donald Trump, ele não é um dos falcões do partido. Estou usando a mesma expressão que os americanos usam. Ele não tem uma relação de ligação direta ou embrionária com o partido. Diferente do Joe Biden dentro dos democratas, que é um político de carreira e intrinsecamente ligado à história do partido. Estou contando tudo isso agora para chegar na resposta da pergunta que o professor Luiz me fez. Teoricamente, diante desse cenário, ele não tem muita ligação com o partido em si. Então, a gente pode abrir uma margem de interpretação que ele também não está muito preocupado com uma eventual herança deixada a médio a longo prazo para os republicanos. O Donald Trump, Luiz, adora se comparar com Ronald Reagan, que foi um presidente marcante na década de 80, 2 mandatos consecutivos. A reeleição do Reagan foi acachapante, ele ganhou em 48 dos 50 estados americanos. É um marco histórico, mas ele era alguém muito enraizado com o partido. Até hoje, existem referências dentro dos republicanos com o Ronald Reagan. O Trump quer um pouco dessa herança política, quer um pouco desse verniz, né, quer se ungir com essa energia do Ronald Reagan, mas eles são muito, muito diferentes. Aí eu volto à pergunta original do professor Luiz, que é, eu não vejo, por enquanto, o Trump muito preocupado em deixar uma herança política, embora o professor Luiz foi preciso, mais uma vez, em comparar o J.D. Vance, uma espécie de um Trump jovem. Tem a mesma linha, e isso foi uma preocupação do Donald Trump, porque no final do primeiro mandato ele começou a se afastar de Mike Pence. Então, o seu vice-presidente, alguém muito ligado ao partido, tentou agora, nas prévias, ser candidato no lugar do Donald Trump, mas a vitória do Trump nas prévias foi como um rolo compressor. Os outros rivais foram deixando, logo no começo dos cálculos e das prévias. A gente já havia entendido ali uma força enorme dentro do partido que estava vendo no Trump a chance sólida de ganhar. Por mais que o Biden tivesse sido um presidente combalido, sem estamina, sem energia, ele pertencia a uma equação que o analista de eleições nos Estados Unidos sabe muito bem. Homem branco, idoso, que já teve um passado de vice-presidente, um passado sólido no Congresso. O eleitor americano gosta muito dessas raízes políticas. O Trump não tinha, mas tinha força para bater alguém com um histórico pesado desse, que era então o rival Joe Biden, que depois passou para uma outra rival, a Kamala Harris, que tinha outras características. Mulher, afrodescendente, raízes externas, né? Uma imigrante, alguém que venceu dentro do American Dream. Também era uma rivalidade dentro de um discurso muito sólido.
Agora, o Trump pega alguém muito alinhado à sua ideologia política para, quando precisar acioná-lo, talvez tenha mais apoio que não teve no Mike Pence. O que eu quero dizer? Volta no tempo, naquela fatídica invasão ao Capitólio, aquilo acontece que era o momento da diplomação do presidente do Senado, que de acordo com a Constituição americana é o vice-presidente, e o Trump manda uma mensagem para o Mike Pence, então, vice-presidente e presidente do Senado, não reconheça a eleição de Joe Biden. O Pence responde ao então presidente Trump: senhor presidente, eu não posso fazer isso. Aqui os dados são sólidos, a eleição está concreta. O Joe Biden ganhou e eu vou dar a posse, eu vou dar a diplomação ao Joe Biden. E aí eles rompem fortemente, fatalmente aí, uma aliança que já estava meio fragilizada. Agora, o Trump vai atrás de alguém que está muito mais clivado à presença política dele para, eventualmente, quando acioná-lo, entende que ele vai ser ali um cão de guarda muito mais fiel. E, claro, depois da segunda metade, já começa uma construção, uma transferência de força do candidato, e o Trump não pode mais ser presidente, para J.D. Vance ou alguém que eventualmente desponte de acordo com o Partido Republicano. E aí a gente volta para o macro, Luiz, os republicanos. Como o Trump não está ligado, né, umbilicalmente aos republicanos, também não está muito preocupado em agradar o partido. Vamos supor que o partido escolha alguém, veja quem possa vir a ser um bom sucessor. O Trump, pelas características dele, pode dar de ombros e falar: não tenho nada a ver com isso, não vou trabalhar nessa transferência de forças. Claro, isso ainda é muito cedo, estou fazendo uma previsão, né? Antes de sair de casa, vi se a minha bola de cristal tinha sido carregada, né? Estou fazendo aqui uma análise de acordo com os ventos, mas os ventos podem mudar de direção. Mas eu queria depois te deixar o final dessa resposta com uma provocação, para a gente pensar, já que nós estamos falando aqui da prévia de um curso que vai discutir muito discurso político. A democracia está numa crise de identidade. Pensem nos grandes partidos aqui brasileiros que praticamente desapareceram ou perderam muita força de acordo com uma legenda que já foram um dia. E olhando para os Estados Unidos, a gente tem nos democratas os tais falcões, Joe Biden, e até a próxima geração de sucessor tem um vácuo enorme. Existe a Alexandra Ocasio-Cortez, uma jovem, representa o estado de Nova York, importantíssimo, tanto financeiramente falando, politicamente falando, como populacionalmente falando, né? Representa os democratas dentro do Congresso americano, só que ela é uma jovem política na casa dos 30 e tantos anos. O Biden é alguém perto dos 90 anos. Então, aqui a gente tem... Exagero, ele está na casa dos 80 anos. Então, a gente tem um vácuo aqui, neste meio de caminho, não apareceu ninguém. Então, por isso que nós assistimos de camarote a crise instaurada dentro do Partido Democrata. Quando se percebeu que o Joe Biden não teria energia para conseguir continuar, porque o primeiro debate entre os dois foi desastroso para o Biden, desastroso para dizer o mínimo, ficou a pergunta: e agora? Quem irá substituí-lo? E a Kamala Harris foi uma candidata construída a toque de caixa, esculpida do jeito que dava. Vamos pegar as características dela, vamos lançar, vamos pegar esse imaginário que ainda pertence aos Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca tiveram uma presidente mulher afrodescendente, com características externas para mostrar nossa miscigenação. Também é um discurso ainda que não teve resultados concretos nos Estados Unidos, mas vamos por essa linha. Não venceram. Mas também existia um problema número 3. Se a Câmara não quisesse, não resistisse a uma primeira discussão, quem seria a terceira alternativa? Não tinha. E por curioso que nos bastidores da política, Luiz, começaram a cogitar: chama a Michelle Obama. A Michelle Obama foi primeira-dama, nunca teve um passado político, né? Ela é do judiciário, estudou direito e tal. E a Oprah Winfrey, que é uma figura conhecida nos Estados Unidos, a apresentadora mais popular na TV americana, mas são pessoas que não estão ligadas ao eixo político dos Estados Unidos.
para se mostrar o grau de desespero que estavam os democratas. E aí estou jogando essa cena para voltar à frase anterior que eu falei, é uma crise de identidade muito clara entre os partidos, porque também, agora, os republicanos tinham uma força garantida com o Donald Trump, fato, mas se o Trump desistisse, não passasse nas prévias, a gente não tinha uma segunda figura tão forte quanto ele, por exemplo. E aí é o que eu estou chamando de crise de identidade das democracias, não só nos Estados Unidos, temos exemplos no Brasil, temos exemplos na França, que vai ter uma eleição importante em 2027 aí, com uma ascensão de uma direita mais conservadora, porque a centro-direita, a centro-esquerda também não está mais se encontrando com a população votante. Então, eu acho que é algo que a gente pode e deve discutir, que vai aparecer no nosso curso, com certeza. Marcelo, muitíssimo obrigado. Certamente nós vamos discutir isso, vamos discutir a linguagem, como você falou. É muito importante o que está contando para o mundo sobre a democracia. Vamos falar da história, da política, das estratégias publicitárias, do discurso político-eleitoral. Vamos trabalhar com os think tanks, vamos trabalhar com assessoria de imprensa, vamos trabalhar com imagem dos candidatos. O curso é bastante amplo, ele dá conta de uma série de fatores. E você já puxou o gancho do nosso próximo tema. Em janeiro, nós vamos ter um novo debate sobre o populismo crescente no mundo, especialmente na Europa, com um especialista que mora hoje na Europa, um brasileiro, que é professor do curso também, e nós vamos poder debater mais a miúde sobre essa questão tão delicada, tão sensível, que é a democracia em risco. Nós tivemos o Capitólio em 2020, tivemos o 8 de janeiro em 2022, e sabe Deus quais vão ser os próximos reveses que nós vamos ter. Quero agradecer demais ao Marcelo Favari, que é um grande especialista em política internacional, um dos grandes jornalistas internacionais que eu tive oportunidade de trabalhar, de conhecer em algumas oportunidades, ter sido entrevistado por ele, sempre maravilhoso, e inverter esse papel. A primeira vez que eu vi o Marcelo, a gente falava sobre a Venezuela, lá no Band News, e eu brinquei com ele, falei assim, não, Marcelo, vamos trocar aqui, eu entrevisto você, porque você entende muito mais do assunto do que eu. E hoje eu tive a realização do meu sonho, né, poder entrevistar aqui o Marcelo e ter um banho de conhecimento sobre o assunto, e tenho a alegria de tê-lo também como um dos professores do curso. Marcelo, que é jornalista, hoje ele é o apresentador, o âncora do Conexão CNBC, e está num novo projeto maravilhoso de uma nova televisão, da Times, aqui no Brasil. E, Marcelo, eu te agradeço demais e deixo aqui para você fazer o encerramento, o fechamento com essa oportunidade. Nós vimos a nos encontrar, você e os próximos estudantes do nosso curso, e eu sempre tenho muita alegria de encontrar contigo. Luiz, o privilégio é todo meu. Eu tenho aqui o professor Luiz como uma das minhas fontes mais precisas. A gente tem essa troca aqui há décadas. Ele, para mim, é uma referência e, para mim, é uma alegria inenarrável, né, fazer parte aí de um conjunto encabeçado por ele. Vai ser um prazer eu compartilhar o meu conhecimento com quem nos assiste, com quem vai ingressar nesse curso. Eu sempre falo isso, Luiz. Eu acho que conhecimento só vale quando ele é compartilhado. Eu tenho uma experiência teórica dos estudos acadêmicos, mas também eu vi tudo isso que eu estava falando em campo, né? Fui para esses países dos quais nós debatemos as eleições aqui, morei nos Estados Unidos como correspondente, mais recentemente estive acompanhando essa virada de eixo, né, da esquerda para a direita na Argentina, acompanhei de perto a eleição do agora presidente Javier Milei e essa experiência em campo. Mas a minha bagagem teórica eu quero compartilhar com vocês para que a gente possa explicar e vocês entenderem este mundo que não é nada fácil de compreendermos, Luiz. Muitíssimo. Marcelo, muito obrigado. Um grande prazer, uma alegria estar aqui com você. E eu espero que a gente possa debater daqui a pouquinho, que a gente vai ter uma live. O Marcelo, por estar apresentando o programa ao vivo, não vai estar com a gente, mas eu vou poder debater na live com vocês. Então, quaisquer dúvidas, a gente vai esclarecer. Marcelo, sempre muito obrigado, viu? Eu sempre que agradeço. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu.